Olá a todos, caros amigos, espero que esteja tudo muito bem disposto. Cá estou eu para mais uma análise de outro herói que acabou de sair no jogo Myth Wars. Desta vez vamos falar sobre o novo herói da quinta temporada da Invocação de Sonho, que está disponível para vocês irem convocar no respectivo portal, assim tenham a enorme sorte de o conseguir. É mesmo uma enorme sorte porque está de gritos, está muito difícil nós conseguirmos heróis. É transversal a todos, não pensem que é só vocês que não conseguem, eu também não consigo, os outros também não conseguem, é muito difícil conseguir heróis novos. Vamos lá falar então aqui de Serapis, cá está este herói que é o novo herói da quinta temporada. Antes de mais, quem foi Serapis? Serapis vem da mitologia greco-egípcia, portanto é um deus comum tanto na Grécia como no Egito e era tipo uma mistura, uma consociação entre Osíris que era o deus egípcio Osíris, e do touro Apis. Portanto, foi aqui uma mistura que arranjaram entre os gregos e os egípcios e saiu o Serapis. Portanto, fica aqui este apontamentozinho histórico de quem foi Serapis. Como vocês estão aqui a ver, o nome Serapis, ponte entre panteões, é de elemento de trevas, cor roxa, graficamente bastante bem conseguido, sem dúvida, bonito. De poder possui 829 de poder, sem dúvida na média dos heróis com poder mais elevado do jogo. É da classe Clérigo, domínio da Arcana, subclasse número 1. Como vocês sabem, todos os heróis da quinta temporada, ou seja, da Invocação de Sonho, têm esta fonte, este espelho, que chama-se Guardião da Paisagem Onírica, e existem bónus para estes heróis, e quanto mais heróis existirem com este símbolo, com esta fonte, ou seja, desta família na equipa, maior será os bónus. Então, neste caso, existe 20 ou 25, 30 ou 35% das pedras do elemento mais numeroso do tabuleiro ficarem encantadas, e quando elas forem combinadas, o seu dano será aumentado em 50%. Portanto, aquelas pedras, a cor que existir em maior número no tabuleiro, podem ficar encantadas, e quando forem combinadas, o dano será muito maior em 50%. É claro que as possibilidades ou as probabilidades são as mesmas no modo defensivo. Também estes heróis têm uma particularidade que aumenta o número de turnos disponíveis para nós concluirmos as fases com limites de turno. Como vocês sabem, todas as fases de todos os mapas lendários e no mapa 5, mesmo o nível fácil ou o nível normal, têm limites de turno, ou seja, têm limite para nós, de jogadas para nós concluirmos a fase, e estes heróis possibilitam, digamos, o aumento em 2 turnos extra por cada um que vocês levarem na equipa. Portanto, imaginemos que uma fase lendária tem 20 jogadas disponíveis para vocês concluírem. Se vocês levarem, por exemplo, o Serapis, ele possibilita mais 2 jogadas extra, ou seja, de 20 passa a 22, o que é sempre importante. E se for mais outro, melhor ainda, passa a 24. É sempre assim, por cada um que vocês levam da quinta temporada, ou seja, cada um herói com este símbolo, ele aumenta em 2 jogadas extra essas fases. O que é sempre bastante importante, porque vocês sabem, são fases às vezes bastante difíceis de concluir, e claro, que às vezes temos que gastar itens de batalha, ou mesmo com os itens não se conseguem concluir. E claro que se tiverem às vezes mais 2 jogadas extra, ou mais 4, ou mais 6, fica bastante mais fácil e talvez até se poupe nos itens que não se gastam tanto. Vamos ver aqui a habilidadezinha. Tem uma habilidade, chama-se Fé Quebrada. Se o inimigo com Fightless for morto, este herói irá regenerar uma pequena quantidade moderada de maná. Ou seja, se algum inimigo tiver este bónus, que é o Fightless, não é um bónus, neste caso é um buff negativo. Se algum inimigo tiver este buff negativo e for morto, este herói irá regenerar uma pequena quantidade moderada de maná. Eu depois expliquei mais à frente o que é este Fightless. Ele está aqui em inglês, mas
a gente depois pede para mudar para português. Vamos ver aqui, tem outra habilidadezinha. As runas do sonhador curam os aliados. Portanto, depois de combinar 20 pedras do mesmo elemento com o herói da sua equipa, ou seja, neste caso, depois de combinar 20 pedras roxas, irá aparecer uma chamada runa do sonhador. E ao combinar essa runa, né, essa pedra especial, ele irá curar todos os aliados em 10% da sua saúde. Portanto, essa runa, depois de combinada, irá dar saúde a todos os aliados em 10%, o que é bastante bom, que às vezes nós precisamos de saúde nos nossos heróis para não morrerem. Ao defender, os aliados serão curados em 10% sempre que o herói atacar um total de 5 vezes. Portanto, no caso, esta parte é a parte atacante, depois há a parte defensiva, que eu aí noutros vídeos já expliquei o que é quando se ataca ou quando se defende. Quando se ataca, basicamente, é quando nós jogamos, somos nós a jogar com a nossa equipa e atacar outros adversários. Isso é a parte atacante. Quando é a parte defensiva, é quando nós montamos a nossa equipa para deixarmos, por exemplo, nas minas, nos torneios lá de guarda e depois outros vêm atacar. Portanto, fica aqui, então, muito muito simples esta explicação do que é a parte defensiva e o que é a parte ofensiva. Depois vamos ver aqui que tem 784 de ataque, tem um ataque alto, aqui, 764 de defesa, uma defesa mais baixa, 1424 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que se predispõe um herói atacante. Portanto, estamos aqui perante um herói ofensivo, um herói para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante, chama-se Poder da Fé, é de carregamento de maná lenta, e o que é que ele faz? Ele causa 260% de dano a 5 inimigos aleatórios. Portanto, ele irá atacar 5 inimigos aleatórios, causando 260% de dano em cada um deles. Portanto, ele faz dano por igual a 5 inimigos aleatórios. Ou seja, o caso de serem aleatórios, ele pode atacar só um inimigo. Imaginemos que ele escolhe só aquele inimigo. Pode atacar só um inimigo, mas ele irá causar 5 ataques nesse inimigo só porque é aleatório. Pode atacar 2, 3 ataques num e 2 ataques no outro. Portanto, como é aleatório, não quer dizer que ataque todos que estejam no tabuleiro. É, digamos, ao calha, mas ele irá atacar 5 vezes 5 inimigos aleatórios. Então, cá está, aplica o efeito Fightless aos inimigos que receberem dano durante 4 turnos. É aquele efeitozinho que eu vos estive aqui a explicar. E depois, se algum deles for morto e tiver este efeito Fightless lá aplicado, este herói, o Serapis, ganha logo uma pequena quantidade de maná. Portanto, este herói aplica o efeito Fightless nos inimigos e que durante 4 turnos. A habilidade dos inimigos com Fightless foi alterada para causa 300% de dano ao alvo. Ou seja, neste caso, ele irá causar mais dano no alvo. Em vez dos 260, passa para 300% de dano nesse alvo. Se a saúde atual do lançador for inferior a 50%, os seguintes efeitos são ativados. Portanto, se a saúde dele for já menor que metade, portanto, mais baixa que metade, serão ativados outros efeitos. Ou seja, aplica o efeito sem fé aos inimigos que receberem dano durante 4 turnos. Ou seja, ele irá aplicar este efeito aos inimigos que receberem o dano, né? Durante 4 turnos. O efeito chama-se sem fé. A habilidade dos inimigos sem fé é alterada para causa 300% de dano ao alvo. É a mesma coisa que basicamente acontece ali em cima, irá causar 300% no alvo. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, um herói que tem a sua grande virtude no ataque. É claro que tem aqui a sua digamos, brecha, é o carregamento ser lento. Portanto, é um herói que tem carregamento lento. É claro que este herói
vocês podem melhorar se levarem, por exemplo, heróis que acelerem a maná dele. Portanto, se vocês levarem heróis que acelerem um pouco a maná, bem como tropas que aceleram a maná, bem como artefactos que aceleram a maná, é claro que torna-se mais efetivo e um herói bastante bom se vocês conseguirem acelerar então aqui o processo de carregamento dele. Portanto, um herói vocacionado para o ataque, neste caso, como é atacante, vocês devem emblemar aqui na parte da espada, na grelha de talentos, apanharem todas as espadas que existirem. Quanto à colocação na equipa, este herói pode atuar em qualquer lugar da equipa, menos a central. Portanto, vocês podem colocar ao lado do central, podem colocar num canto menos a central, porque a defesa dele não é muito forte. Mas ele pode atuar à esquerda, pode atuar à direita, não tem absolutamente diferença nenhuma. Mas menos a central, porque será o sítio menos indicado para o Serapis atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar outro 8 a este herói, mais um herói de nível 8, de 0 a 10, na minha apreciação. Podia até ser mais, mas como ele é de carregamento lento, vai só levar um 8. Portanto, leva aqui um 8, não é um herói ruim, é um herói bom, mas peca aqui por ser lento de maná. Mas, como eu vos disse, nós podemos contornar ou acelerar aqui um bocadinho este efeito de carregamento lento, como eu vos disse, através de outro herói que acelera maná, ou então dos artefactos, ou então também das tropas. Portanto, se conjugarmos então tudo, será o ideal, porque ele irá carregar depois bastante mais rápido e aí sim irá dar bastante dano nos inimigos. Portanto, fica aqui a minha avaliação. Espero que consigam este ou outro herói que vocês desejem, mas estamos a falar do Serapis e, claro, o Serapis também faz bastante falta a qualquer equipa. Fica aqui então a avaliação do novo herói da quinta temporada. Espero que tenham ficado elucidados. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em tentar explicar de outra forma. A todos despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço aqui da parte do boss. Até uma próxima, se Deus quiser.